inteira. Vou me banhar, vou me jogar na cachoeira. Não valeu rezar a noite inteira. Pra me ganhar, pensou me amarrar, marcou bobeira. Vou me banhar, vou me jogar na cachoeira. Não valeu rezar. O grupo se iniciou em 2014. Eu já conheci a Raquel e aí a gente também já teve algumas formações ao longo desses anos. E eu recebi um convite para cantar numa festa, né, uma festa feminista, que era aniversário do coletivo feminista. E aí eu convidei a Raquel para a gente fazer um trabalho juntas e mais duas meninas que faziam parte do grupo, que são nossas amigas. E a gente se preparou, começamos a ensaiar, a gente se preparou para fazer a nossa primeira apresentação no dia 2 de novembro de 2014. Aí, a partir daí, a gente também já tinha uma conexão muito forte, porque nós já circulávamos mais ou menos pelos mesmos espaços por conta do ativismo, né? Movimento de favelas, movimento negro, movimento cultural. A cidade do Rio de Janeiro pipoca muita coisa, tem um cenário muito interessante, não só a cidade, porque eu sou da Baixada, mas o Rio de Janeiro como um todo, né? Ele tem sempre muitas atividades culturais e a gente circulava esses espaços e a gente foi começando a consolidar um trabalho a partir desse convite. E aí, Raquel, que deu o nome do grupo, inclusive. No início a gente tinha a Letícia Peçanha, que tocava violão, a Laila Aurori, que é cavaquinista, e depois a gente mudou e a gente teve a Rafaela Ives, que é percussionista, né? E aí por questões de vida mesmo, né? A gente teve mudanças e aí no final desse ano pra cá entraram essas duas pérolas aqui que estão presentes. Rosália Romão, né? Que toca percussão, mas também canta, mas também toca violão. E Ana Miriam também, que toca cordas, mas também canta. E estamos aí construindo um trabalho. Pra me ganhar, Eu fiquei feliz com o convite de Natana. Vou somar com o pessoal, vou aprender também, tem muita coisa nova, são vivências diferentes. Eu venho do interior da Bahia, que é um contexto completamente diferente do Rio de Janeiro e da favela e da cidade, dessa movimentação toda. Eu venho de um contexto muito mais pacato, muito mais tranquilo. Mas, assim, me somo em tudo que foi dito aqui. E é isso, estou feliz, quero aprender, quero poder trocar. E acho que é isso, eu tenho a agradecer. Espero poder contribuir de algum jeito. Já está. A noite inteira, pra me ganhar, me querendo fez feitiço pro meu santo, sem saber se debruçou no mesmo manto onde eu me deitei e pra Xangô me dediquei, Quando a gente se juntou para fazer esse trabalho com essa proposta, né, de cantar mulheres negras, compositoras negras, intérpretes negras, utilizar a poesia de mulheres negras também para fazer uma apresentação que fosse performática, que trouxesse essas vivências, a gente acabou tendo um retorno muito bom nas nossas apresentações, como se tivesse a falta desse tipo de apresentação, desse tipo de arte na nossa cidade, né? E acho que por isso que a gente se sentiu bastante à vontade para continuar com isso. A gente sempre teve um retorno muito positivo. E eu acho que a arte, ela também serve para a gente conseguir falar de certas questões que às vezes são muito difíceis de colocar, né? Falar de violência, falar de genocídio, falar das dores, mas também das alegrias e das lutas das mulheres negras, porque a gente percebe que falar sobre fazer uma luta antirracista através da arte
a gente tem um retorno muito bom, uma aceitação boa, a gente consegue dialogar melhor com as pessoas em favelas, em periferia, com as mulheres negras, falar para elas das nossas vivências, sentir uma identificação também com aquilo que a gente canta, com a poesia que a gente declama. E é uma forma de enfrentamento, sim. Por isso a gente considera que Som de Preta também produz um enfrentamento antirracista, né? Porque não só pela forma como a gente se apresenta, mas também pelo diálogo que a gente estabelece através disso. Todos nós temos algum tipo de ativismo, de atuação política, né? Eu sou militante do movimento de favela, a Natana também tem um histórico de atuação no movimento negro, Rosália é historiadora, né? E Ana Mília também é advogada, trabalha numa organização de mulheres negras. Então, todas nós, de alguma forma, temos essa trajetória de atuação política em algum espaço, né? E eu acho que isso não é à toa que nos identifica para construir um trabalho também, né? Se sentir bastante à vontade para cantar o que a gente canta, para executar essas músicas, porque elas fazem sentido para a nossa trajetória de vida e de atuação política também. Marcou bobeira, vou me banhar, vou me jogar. Uma influência muito grande para a gente nesse início foi Ellen Oléria, que é uma cantora de Brasília, né, do Distrito Federal, e ela tem composições muito interessantes que falam de mulheres negras também, então foi uma das primeiras músicas que a gente começou a interpretar. Antiga Poesia, principalmente, que é uma música que a gente ouvia muito. E também a gente se inspirou muito nas mulheres do samba, né? A Dona Ivone Lara, que faleceu recentemente, mas essa música que a gente cantou, inclusive, Nasci Pra Sonhar em Cantar, ela foi meio que uma inspiração para a gente desenvolver um trabalho, né? O quanto que a nossa experiência de vida, política, de militância, ela também poderia ser transformada em poesia, em canto, para que a gente pudesse tratar das nossas questões de uma outra forma, né? Utilizando a arte. E, enfim, a partir dela a gente também teve influências não só de cantoras, mas também de muitas poetisas. A gente teve uma amiga nossa, Elaine Freitas, que faleceu, inclusive, já numa manifestação, teve um infarto, mas ela compunha poesias que também a gente usou muito nas nossas apresentações, a própria Conceição Evaristo também. São mulheres que narram as nossas trajetórias, né, as nossas questões, e a gente sempre bebeu muito dessas influências, né? Mulheres que falam sobre as vivências de mulheres, né, que trazem o debate sobre a questão étnico-racial, que fazem a denúncia do racismo, né? Jovelina Pérola Negra também, Clementina, sempre foram mulheres que influenciaram muito a nossa trajetória. Na verdade, a gente tem uma diversidade muito grande, porque, como a gente falou anteriormente, nossas inspirações são primordialmente compositoras negras, né? E o que a gente também compõe. Então, cada uma de nós compõe e a gente toca coisas diferentes, a gente tem influências também diferentes individualmente. Mas essas mulheres do samba que a gente resgata não são apenas do samba, mas são mulheres do funk, são mulheres que estão atuando em várias searas, assim, que tocam o que for. E assim, a gente não tem restrição, né, de ritmo. A gente ouve o que nos agrada, essas nossas referências vão se somando, né, ao que a gente gosta, enfim. A gente acaba ficando muito diverso. É uma proposta muito diversa, não tem caixinha, né? Não tem caixinha musical, não é... O que a gente faz não é necessariamente MPB, né? A gente faz música preta, né? Música mulher preta. É isso. Uma bobeira, vou me banhar, vou me jogar na cachoeira. Não valeu rezar a noite inteira pra me ganhar, pra me ganhar. A poesia, ela é um outro elemento também que, junto com a música e com a dança, compõe, né, essa nossa apresentação, né? A gente acha que
são elementos complementares, né? Então, assim, eu também componho poesia, da mesma forma que componho músicas, ao mesmo tempo também danço. Então, assim, a gente... E da mesma forma, tudo que a gente acha interessante de produção artística, a gente coloca nessa roda, né? Nessa roda nossa de criação. Então a gente não tem restrição do que a gente coloca. A gente colocou a dança e a poesia porque são coisas que nós temos, né? Nós já temos trabalhado, nós nos sentimos bem fazendo, mas poderiam ser outras coisas, outros elementos, né? A gente veio construindo essa trajetória enquanto grupo, sempre trazendo as vivências de cada uma para se somar na construção. Então isso que é o mais interessante. Não é uma proposta minha, ou da Natana, ou da Rosália, ou nunca foi das outras que passaram. Foi sempre algo muito coletivo e uma construção muito conjunta, assim, né? Do que nós gostaríamos de fazer em conjunto, a gente criou. Então a gente começou a compor também nesse sentido, nessa pegada. A gente incorporou a poesia também assim, a dança da mesma forma. Então, Som de Preto é para mostrar tanto uma diversidade musical, tanto uma diversidade de possibilidades artísticas também. Verdadeira, oh, verdadeira, verdadeira, oh. Acredito que nós quatro somos corpos políticos, né? A nossa presença nos espaços já é uma provocação, né? Tudo que a gente canta, tudo que a gente toca tem a ver com esse nosso fazer, né? Por exemplo, o meu fazer é pedagógico. Eu trabalho em sala de aula com positivação de meninas negras, né? Então, não só artisticamente, a gente incentiva essa positivação das mulheres negras, como dentro de sala de aula também. Daí a importância da gente se posicionar, né? Como diz a Lued Luna, que a gente é fã e que é uma influência, né? A gente esqueceu de citar até na pergunta das influências. Nós somos um corpo no mundo, né? E esse nosso fazer, ele está se espalhando e a gente se encontrou, como nada é por acaso, né? Para fazer essa nossa política, esse nosso ativismo diário através da arte, através da música. Eu sou me amarrar, bobeira. Vou me banhar, vou me jogar na cachoeira. Não valeu rezar a noite inteira pra me ganhar, pra me ganhar. Oh, O que trago dentro de mim preciso revelar. Eu solto o mundo de tristeza que a vida me dá. Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. Eu acho que é uma maneira de sintetizar, né? De afunilar e de jogar para o mundo. A arte, acho que para mim a arte é ponte mesmo, sabe? Das dores para as alegrias, né? Dos medos para as coragens. Acho que a arte é a ponte de tudo. Acho que arte é paixão, né? Essa possibilidade de você extravasar algo que você não consegue expressar só na fala, ou só na escrita, ou só de uma maneira que é pouco, né? Acho que na música a gente consegue inserir um sentimento, até para falar de morte, até para falar de perda, até para falar de, sei lá, de coisas tristes e também de coisas felizes, de coisas que comuniquem, como a Raquel falou aqui muito bem, que comuniquem com a coletividade, com um sentimento que não é só seu, que não é só nosso, né? Que tem essa possibilidade de comunicação. Eu acho que a arte é comunicação também, né? Porque eu começo a produzir arte a partir das referências que eu tenho, né?
Quando eu ouço as primeiras mulheres negras cantando lá atrás, quando eu gostava muito de ouvir Dolores Duran, por exemplo, minha avó ouvia e eu ouço ela, eu penso que existe uma possibilidade de se libertar. Eu me liberto na arte, essas amarras, né, que a gente vive, que o racismo nos impõe, que, enfim, os preconceitos nos impõem. Eu acho que é uma forma de comunicar, uma forma de se libertar, enfim, de dialogar com pessoas iguais também. Eu acho que a arte, a música, para mim, é a possibilidade de existir assim em plenitude, sabe? É a possibilidade de você ressignificar as suas dores, por exemplo. Eu tenho pensado muito sobre isso porque, como a gente atua politicamente, muitas vezes a gente é obrigado pela nossa atuação a lidar com muitas dores, dores suas e dores de outras pessoas. E às vezes a nossa forma racional de experienciar isso não dá conta de lidar com essas questões. Então eu vejo na música, na dança, na poesia, a possibilidade de ressignificar isso, de levar força para outras pessoas também, de me sentir mais fortalecida também, para lidar com os problemas, com as desigualdades, com o racismo. Então acho que a arte, ela traz de volta para mim uma sensação de plenitude, sabe? De vida feliz, de vida plena. Particularmente a minha eu penso muito nas mulheres negras e as mulheres todas que estão ao meu redor. A Chama Negra, por exemplo, ela foi composta pensando nas mulheres que são vítimas da violência policial, né? Que são mulheres que têm seus filhos assassinados, mas que, no entanto, continuam sempre num processo de luta política por justiça e também para que outros jovens não sejam assassinados nesse processo de genocídio que está em curso. Então, elas pareceram para mim como um foco de luz, uma esperança, uma força que continua se agigantando, crescendo e presente, assim. Mas não são só elas, são outros fatos que eu vivencio no meu dia a dia, no meu cotidiano, que eu sei que são vivências minhas, mas não são só minhas, né? Enquanto mulher negra, eu reconheço que são vivências que passam por outras mulheres e são essas questões que me inspiram para pensar, para compor, para transformar em letra, em melodia. Sempre escrevi muito para tentar entender um pouco do que eu sentia com relação aos outros, com relação a mim mesma, com relação ao meu ambiente. Eu saí de casa muito cedo também para estudar. Como eu falei, eu nasci no interior da Bahia e depois eu fui cada vez para cidades maiores e mais longe de casa. E então eu tive que lidar muito também com essa questão da solidão, de descobrir novos espaços, de me entender naquele espaço. E a escrita para mim foi ao mesmo tempo uma fuga e uma forma de ressignificação de mim naquele espaço e naquele corpo e de todas as mudanças que a gente passa. E foi uma maneira de me entender, né? A escrita foi uma companheira, foi e é uma companheira. E é um modo carinhoso como eu gosto de estar comigo, né? Por exemplo, quando eu estou triste, eu gosto de tocar. Quando eu estou muito feliz, eu gosto de cantar. Quando acontece uma coisa que eu acho que é diferente na rotina, eu gosto de escrever. Então, assim, para mim, realmente, a escrita é uma pulsão de vida, né? Uma vazão onde eu encontro ali algo para escrever sobre. Também esse confronto com a compreensão da identidade enquanto mulher negra, enquanto uma nordestina aqui no Rio de Janeiro, sobretudo com a xenofobia que a gente encontra muito. Assim, são processos que a gente vai se descobrindo, né? A escrita é uma possibilidade de descoberta e a música também. E assim, de me encontrar entre mulheres que de alguma maneira compartilha coisas semelhantes e que compartilha também coisas diversas, eu acho que é muito interessante essa possibilidade de encontro através da criação, da composição. Eu comecei a escrever por conta da minha timidez, então eu acho que a escrita foi um lugar onde eu sempre consegui
criar, né, colocar a minha criatividade, enfim. E quando eu gosto muito de crônica, e aí eu tenho uma influência grande de alguns cronistas negros também, o principal deles é o Lima Barreto. E por eu ser da periferia, né, e viver nessa coisa de pegar trem, ônibus, e tive que sair de uma vida da periferia para vir estudar no Rio. Então, as primeiras coisas que eu escrevi, que eu lembro com mais solidez, assim, são essas experiências dentro do ônibus, dentro do trem, vendo como que a cidade funciona, me sentindo uma pessoa super interiorana, enfim. Até chegar numa fase mais recente de começar a escrever poesia e agora me arriscando a fazer algumas músicas também, que eu acho que foi o último de tudo. E agora, percebendo assim as letras, eu vejo que as mulheres que estão ao meu redor, elas são as minhas principais inspirações. Minha mãe, as mulheres com as quais eu convivo diariamente, enfim, elas têm sido motivo de grande inspiração para eu escrever. Eu acho que esse processo de composição, ele acaba sendo bastante semelhante, né, entre nós, assim. E uma característica que é bem marcante, ainda mais ouvindo agora, né, a gente se ouvindo, é a característica bem sensorial do grupo, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, né, tudo que a gente sente, essas mulheres ancestrais, né? A nossa preparação para ser ancestral também, eu acho que isso é muito importante, que está bem evidente nas composições. E a mim particularmente, eu tenho feito muitas leituras de mulheres negras falando para mulheres negras, tanto as nacionais, como a Raquel já citou, a Conceição Evaristo, quanto as afro-americanas, né? Angela Davis, Maya Angelou, Audre Lorde e Bell Hooks, que fala do amor como prática da liberdade, né? Então as minhas composições, elas têm bastante essa questão sensorial e são bastante prospectivas também, tem muito de esperança, né, no futuro melhor para todas nós. Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que desejo encontrar. Tanta gente por aí que não terá. Eu não vivo da arte, por enquanto, né? Não é uma... Eu sou socióloga, trabalho como educadora, então, assim, a arte não é o meu ofício principal. Mas, assim, todo mundo acha maravilhoso ter uma filha que canta em casa, né? Como na minha família não tem ninguém do mundo artístico que cante ou que é ator, é algo até diferente, assim, né? As pessoas têm um olhar muito curioso sobre você, sabe? O fato de você e ser envolvida com o mundo da música e acabar conhecendo outras pessoas, parece que é algo, assim, muito distante, né? Mas, assim, não é aquela coisa de, é uma coisa de admiração, né? É uma sensação de admiração. Então, portanto, posso considerar apoio, sim. Lá em casa, acho que sempre quem deu mais apoio, assim, foi minha avó mesmo. O dia mais feliz para mim foi um dia que eu estava em Salvador, estudando, aí o telefone tocou, aí minha avó liga, aí eu atendo, ela, oi minha filha, diga, avó, feliz dia da música. Aí, vó, obrigada. Esse reconhecimento vinha mais dela, assim. E aí eu fiz uma música que eu dei para meu tio, que tinha uma banda de forró, gravar. Aí teve um outro dia que ela me ligou e falou, eu liguei pra rádio e pedi essa música, escutei aqui. Ela aumentava o volume do rádio e eu vi, assim. Mas, no geral, a preocupação da família é sempre com essa ideia do plano B, da segurança, sim, de que a vida de artista é essa vida muito insegura, de que não dá estabilidade. Então, assim, sempre foi muito difícil me colocar enquanto artista, porque existe ainda, né, uma cobrança muito forte, sempre dizer, mas você é uma advogada, você é uma jurista, você conseguiu fazer isso, isso e isso. E aí tem sempre essa cobrança que acaba sendo difícil de confrontar
para dizer, não, eu sou artista, e por mais que seja difícil, que o Brasil não valorize os artistas, a arte é também uma profissão, né, muito nobre, por sinal. No fundo, a gente sabe que é todo aquele medo da gente não conseguir, de não dar certo, mas assim, eu agradeço muito todo mundo que chega e apoia, principalmente minha mãe e minhas tias, assim, que em uma família matriarcal, né, acho que vale a pena a gente valorizar, e sempre a imagem e lembrança da minha avó, que foi sempre quem me deu maior apoio, assim, nesse âmbito da minha vida, que é também profissional, né, que eu demarco. Dona Bezinha. Eu não tive tantos problemas, assim, tenho até muito apoio dos meus pais, do meu pai, da minha mãe, da minha família, mas a minha família tem muitos músicos e meus irmãos são músicos. Tenho um irmão contrabaixista e um irmão guitarrista. E eles, sim, tiveram um problema, porque eles já queriam viver de música desde muito cedo. Meu irmão, o Juan, inclusive, ele era criança, a primeira experiência dele foi com violão, mas ele logo em seguida queria ser contrabaixista, e aí foi difícil. Um menino, né, de 13 anos, querer viver de música e só viver daquilo, e ele acreditou muito, inclusive ele é uma das minhas grandes referências, assim, porque é uma pessoa que batalha muito e até hoje, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que tem no Brasil, e também com uma tradição muito cristã de achar que o trabalho ele não pode estar relacionado com prazer, né? Mas eu não tive esse problema porque eu fui a primeira pessoa da minha família a concluir o ensino superior. E só depois vem essa minha experiência musical, tentando me profissionalizar, me engajar e querer fazer só música da vida, né? Depois que eu descobri que isso para mim era o que eu mais queria e é o que eu mais amo, né? Foi depois, então eu não tive tantos problemas. Para não ser injusta com a minha família, porque existe uma coisa do pragmatismo, né? Existe uma coisa da prática mesmo, né? Você precisa estudar para ter o emprego de carteira assinada e para conseguir grana e viver daquilo. Então, às vezes a falta de apoio é mesmo uma... no caso da minha família, no caso dos meus pais, eu tenho muito nítido isso, e hoje eu acho que meu irmão também reconhece isso, é uma preocupação e às vezes é um excesso de cuidado. O que vai ser do meu filho? A gente está falando de um rapaz negro de periferia, né? Então ele precisa estudar, ele precisa ter uma formação, precisa ter uma educação formal, ter um trabalho, né? Porque na minha família é isso, assim, quando eles fizeram 13 anos de idade, você só sai de casa com uma carteira de identidade. Então tem muito isso, né? A questão da violência tá o tempo inteiro, a gente mora num lugar que é muito violento, a gente mora na Baixada Fluminense, então é um excesso de cuidado, para não parecer, né, que, enfim, é isso, é um excesso de cuidado também. O meu pai, ele é a referência de 10 entre 10 tocadores do instrumento dele, que é o trombone. Mas eu vi em casa que o reconhecimento do instrumentista, principalmente, né, porque a gente está falando muito de, né, voz, assim, mas aí a Natana citou também a questão do instrumentista. Ele tem muito mais reconhecimento fora do Brasil do que dentro do Brasil. Então ele sempre teve resistência, assim, viu talento. Nós somos 7 filhos lá em casa, assim, um para cada nota musical. E ele sempre via, assim, os talentos brotando em mim, nos meus irmãos, mas ele nunca insistiu por medo, por insegurança, receio de nós passarmos pelo que ele tinha passado. E aí eu comecei, nós somos espíritas lá em casa, né, vulgarmente chamados de kardecista, por algum motivo que eu não sei, e nós começamos a nos reunir e criar um grupo de arte espírita. E aí os amigos dele ouviam os nossos trabalhos, elogiavam, e ele só ficou tranquilo quando nós falávamos que cantávamos para Jesus. E aí qualquer pessoa que chamava a gente para cantar, eles falavam, não, ela só canta para Jesus, ou ele só toca para Jesus, né? Então, assim, a resistência foi profissional, mas de valorização do talento a gente teve bastante em casa, assim.
Eu lembro que quando eu comecei a aprender teclado, ele não quis me ensinar a ler partitura, por exemplo. Também aprendi com revistinha, com desenho de acorde. Mas eu ouvia de lá de dentro do quarto dele Rosália, tá errado, sabe? Então, aquela voz, e aí foi um desafio para mim. Falei, não, também ele não quer me ensinar, mas eu vou aprender a tocar sozinha, né? E aí ele fica muito emocionado, fala para os amigos, mas sempre com esse corte. Não, é só para Jesus. E agora com o Som de Preto ele tá gostando muito, assim, pela questão do engajamento também, né? Que é uma outra, não, é porque é uma outra proposta, né? Não é só a música enquanto, não sei, um produto mercadológico, servindo a uma mídia que a gente sabe que desvaloriza as letras construtivas, entendeu? A gente quer pensar outras coisas também através da arte. Então acho que para ele esse caminho também está um caminho agradável. Eu também comecei a tocar com revistinha, de banca de revista. E aí vivi sempre nesse trânsito de aproximação e afastamento com a música. Acabei me formando em Direito, sou jurista, como eu falei. Depois me formei também em Artes, em um outro campo. Cheguei a fazer conservatório de música clássica, canto lírico, estudei também. Mas a minha formação no canto popular mesmo foi de rua. Cantando na igreja, cantando em barzinho, cantei também um tempo em barzinho. E aí depois fui morar fora, toquei também, cantei para ganhar algum dinheiro e tudo assim, mas acabei me afastando por conta do vínculo acadêmico no âmbito do direito, da sociologia, da criminologia, enfim, fui estudar outras coisas. Até me arrependo um pouco de ter me afastado da música, mas agora eu tô voltando e tô animada. Eu não tenho formação, minha experiência mais sólida com a música, né, no começo foi na igreja. Eu não tenho formação profissional em canto, assim. Eu descobri que gostava de cantar, comecei a cantar, é isso. Fiz um curso aqui ou ali de interpretação de canto, mas foi uma coisa muito autodidata, assim, né? De reconhecimento da sua voz, de ouvir muitas mulheres, ouvir muita música também, para reconhecer a afinação e tal, até para poder pensar em compor, mas foi algo assim muito intuitivo. Então não tem uma formação, mas eu sou muito curiosa. Tudo que faz som, eu tô de olho, eu tô tentando tocar, assim. Formação acadêmica realmente eu não tenho. Também não tenho essa formação de rua, né, de tocar em barzinho, mas muito em casa, assim, muito com os meus irmãos. E é mais para essa parte da curiosidade mesmo. Fez barulho, eu já tô de olho, exceto pandeiro, que eu não consigo. Não consigo aprender, o pandeiro sempre me dá uma surra. E há sempre um amanhã para o seu pranto secar, que há sempre um amanhã para o seu pranto secar. O que trago dentro de mim preciso revelar. Atrás é lá, desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, vai ouvir o gemido do povo, vai, que atrás é lá. Fazer média com o pobre na televisão, tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não. A gente tocou em alguns espaços não muito convencionais, assim, a gente se apresentou
quando uma companheira nossa de militância ganhou a medalha Pedro Ernesto, né, que foi a Gisele Martins. A gente se apresentou na OAB também, quando 2 mulheres de Manguinhos ganharam a medalha Chico Mendes. Na Maré, num sarau, que era em homenagem a mulheres negras também. Não, em homenagem a mulheres. E foi uma apresentação bem legal, uma das melhores, eu acho, assim, que teve uma... A gente se apresentou também num evento que acontece todo final do ano no Complexo do Alemão, chamado Circulando, né, que é um evento que uma organização chamada Raízes em Movimentos promove, né, botando uma série de atividades na rua, e a gente também se apresentou lá. Já se apresentou em Manguinhos algumas vezes, em atividades promovidas pelas mães vítimas de violência também. Então, e o último foi esse, né, no Circo Voador, que foi um evento também, inclusive, organizado por coletivos de favela e periferia, né, o coletivo Falacari, o pré-vestibular do SEASM, entre outros, que chamaram vários artistas, moradores de favelas e periferias para fazer essa apresentação em homenagem a Marielle Franco. Doutor, mas eu não acho não. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro. Para mim me emociona essa possibilidade de poder dialogar com o outro através de expressões diversas, né? De poder tocar o outro e de poder me conhecer melhor, me descobrir novas coisas. Aprender através de uma outra linguagem que não é necessariamente racional. Eu gosto disso da descoberta mesmo, do improviso, sabe? E de ter essa possibilidade de se jogar, de confiar e de ir ali com um olhar, com uma pausa, você interagir e sentir que você está construindo alguma coisa com outra pessoa e que aquilo vem de um sentimento que é muitas vezes espontâneo. E tem toda essa questão mercadológica, de mídia, de ensaiar para fazer algo que seja repetível, mas o que me emociona é isso que não se repete, sabe? Que a todo momento tem algo novo, que você cria e que você conversa com as pessoas, com os lugares, com os sentimentos. Acho que isso me emociona. Eu acho que a música me trouxe muitos encontros positivos, assim, com muitas pessoas interessantes. Me trouxe também a possibilidade de expansão, pensar que eu posso fazer muito mais, que eu posso tirar de mim muitas coisas interessantes. O trabalho artístico me trouxe também grandes encontros, de possibilidade de conhecer pessoas incríveis que estão atuando, fazendo um trabalho belíssimo. E também me trouxe muito mais autoestima, porque é muito bom, é muito bom você fazer uma coisa e no final olhar e falar, cara, que massa, a possibilidade de fazer música boa, com pessoas incríveis, e depois olhar o resultado do trabalho é muito massa. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro. Vai ouvir o gemido do povo, vai, que Alcatraz é lá. Lá no morro a vida é sofrida, só Deus intercede por nós. E nas noites de balas perdidas, a dor sufoca nossa voz. Vi lá no beco o menino caído, inocente, pagou pelo mal que não fez. No último tiroteio, na minha favela morreram foi 6. Lá no morro a vida é sofrida, só Deus intercede por nós. E nas noites de balas perdidas, a dor sufoca nossa voz. Vi lá no beco o menino caído, inocente, pagou pelo mal que não fez. No último tiroteio. O que me emociona é quando você é reconhecida pelas pessoas que estão ao seu entorno. As pessoas se emocionam com aquilo que você faz, ou elas se identificam com aquilo que você faz. Isso para mim é mais emocionante, é o que me deixa mais feliz, inclusive. Me emociona também tocar as pessoas, assim, com as letras, com a forma de cantar. Sufoca nossa voz. Vi lá no beco o menino caído, inocente, pagou pelo mal que não fez. No último tiroteio. Eu espero que a gente consiga fazer coisas boas em conjunto, assim. Eu gosto muito de trabalhar em conjunto. Eu gosto muito de criar em conjunto. Eu me sinto bem. Eu quero
que o Som de Preta faça aquilo que ele faz de melhor, que é existir e seguir fazendo arte, inspirando outras pessoas, outras mulheres, outros homens também, sobretudo a população preta, a viver de maneira mais digna e feliz. Eu acho que é isso que me faz seguir, saber que Som de Preta faz a diferença num cenário musical que valorize as experiências da população preta. Eu espero que a gente continue se comunicando, né, se descobrindo e transformando também. Acho que a música tem esse potencial transformador, a arte. Eu acho que o que me emociona, o que me motiva é essa expansão, né? Essa vontade de me expandir cada vez mais, né? Nos encontros, em todos os sentidos, né? A gente falou, os espirituais também, né? Que aqui é um grande encontro espiritual também, né? Nada acontece por acaso, estamos juntas, conhecemos há anos, nos conhecemos há horas, mas essa vontade da gente expandir, né? Como diz a Audre Lorde, nós já fomos engolidas demais pelo nosso silêncio, né? E agora é a maneira que a gente se encontrou e encontrou de expandir através da arte, através da palavra cantada, né? Então que a gente continue expandindo cada vez mais, né? Que Som de Preta expande. Dizem que o criador de Alcatraz queria criar, era uma grande senzala, pra que de lá o negro não saísse. Mas hoje livre o negro não se cala, pode me botar de cabeça pra baixo, de pernas pra cima, mas eu vou cantar. Tenho carta de alforria, brasileira guerreira pronta pra lutar. Dizem que o criador de Alcatraz queria criar, era uma grande senzala, pra que de lá o negro não saísse. Mas hoje livre o negro não se cala, pode me botar de cabeça pra baixo, de pernas pra cima, mas eu vou cantar. Tenho carta de alforria, brasileira guerreira pronta pra lutar. Fazer média com pobre na televisão, tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, nem só de sonho vive o povo. Vai, que Alcatraz é lá. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, vai ouvir o gemido do povo. Vai, que Alcatraz é lá. Fazer média com pobre na televisão, tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho não. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, nem só de sonho vive o povo. Vai, que Alcatraz é lá. Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro, vai ouvir o gemido do povo. Vai, que Alcatraz é lá.